Olá pessoal, muito bem-vindos aí. Vamos fazer a resolução da nossa prova do QM 2025. Aqui está a prova que eu estou usando como referência, é a prova verde, tá? Olá pessoal, vamos lá. A questão 9 é a questão que envolve combinatória, né? O assunto permutação circular, que foi um assunto que nós trabalhamos aqui no Adsumos, tá? Inclusive, esse tipo de questão foi abordado aqui no curso Adsumos. Suponha que a organização do evento da passagem de comando do Centro de Instrução Almirante Alexandrino solicitou que uma das mesas redondas, que tem 6 cadeiras disponíveis para os convidados, fosse destinada aos 6 oficiais mais novos, mais modernos, desse centro de instrução. De quantas formas distintas esses oficiais podem sentar-se, considerando que 2 deles, por serem da mesma turma, devem ficar juntos. Falamos quando eles estão juntos, quando eles estão separados, né? Foi tudo trabalhado aqui. Então a questão vai ser uma questão de combinatória envolvendo a permutação circular, né? Porque eles estão em uma mesa redonda. E aí você vai ter aqui, ó, oficial 1, oficial 2, oficial 3, oficial 4, oficial 5 e o oficial 6. Beleza? Então, os dispostos aqui dentro da minha circunferência, ele quer saber de quantas maneiras que eu posso fazer essa organização, de maneira que 2 devem estar juntos, que eu não sei quem são, mas eu sei que tem 2 aqui. Vou pegar, por exemplo, esses 2 caras aqui e vou considerar que eles são um só. Então, a minha permutação circular vai ser esse bloco com esses outros elementos, com esses outros oficiais. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Permutação circular de 5. Como é que eu resolvo uma permutação circular? Olha, aquela formulazinha lá, n menos 1 fatorial, ou seja, isso aqui vai ser 5 menos 1 fatorial. Isso vai ser igual a 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso aqui é igual a 24. Só que aquela pegadinha tradicional de sempre, esses 2 oficiais aqui dentro, né, desse bloco que eu construí, pode mudar a posição entre eles. Por isso eu vou chegar aqui, ó, 24 e vou multiplicar por 2. Isso aqui vai ser 48. 48 vai ser a resposta letra D. Vamos lá, pessoal. Questão 10. Né? Em uma situação hipotética, 2 fragatas passam por um mesmo ponto A do oceano ao mesmo tempo. A primeira navega a uma velocidade de 16 km por hora em um curso de 45 em relação ao norte, no sentido horário. A segunda, uma velocidade de 6 km por hora e um curso de 105 graus em relação ao norte, também no sentido horário. Após 1 hora, né, qual será a distância entre os navios, supondo que eles também tenham mantido o mesmo curso e velocidade que deixa o ponto A? Olha só, questão de lei dos cossenos. E eu falei na regular, falei na máxima, nós fizemos questões aqui sobre lei dos cossenos, na revisão geral teve lei dos cossenos, beleza? É um assunto que eu até comentei, pô, faz tempo que não está caindo lei dos cossenos aqui na prova do QM. E aqui veio, ela apareceu aqui, uma questãozinha da lei dos cossenos. Então aqui no a gente trabalhou a lei dos cossenos, tanto na regular como na máxima, como também na questão de revisão geral teve lei dos cossenos. Primeira questão é a construção, né? Muita atenção em relação a construir, que ele não dá uma referência muito visível, né? Então você tem que partir de um ponto, que é o ponto A, né? Que é o ponto de encontro das fragatas. E aí eu me direcionei aqui, ó. Nós de marinhas temos essa noção aqui, jogamos o norte para cima, né? Nós aprendemos, e aí a partir disso a gente vai pegar as informações que ele apresentou e vamos jogar aqui nessa nossa relação, né? Peguei, joguei o norte para cima e coloquei uma linha de plano aqui, uma linha para me situar, beleza? Me situar em relação aos ângulos. Vamos lá, a primeira navega com uma velocidade de 16 km por hora em um curso de 45 graus em relação ao norte. Olha só, para gente que é de marinha, 45 em relação ao norte, tá aqui.
né? Tá aqui a direção. Beleza. No sentido, né? Até deu sentido pra gente. Qual foi o sentido que ele tá dando aqui? Sentido horário. Beleza. E a segunda? A uma velocidade de 6 km por hora em um curso de 105. Em relação ao norte, também no sentido horário. Olha só, eu coloquei o norte aqui, eu situei pra gente. Se eu fizer 105 no sentido horário, olha só meu sentido horário, sentido do ponteiro do relógio. Vim pra cá. Esse que eu coloquei em vermelho aqui, que eu desenhei pra vocês, é o ângulo de 105 graus. E aí ele vem com a pergunta, né? Também no sentido horário, após uma hora, né? Se está andando quilômetros por hora, após uma hora, essa primeira fragata que eu chamei de F1 aqui, ela vai ter andado 16 quilômetros. A segunda, que faz 6 km por hora, em uma hora, ela vai ter andado 6 quilômetros. E esse ângulo aqui de abertura entre os cursos delas, como é que eu encontro? Olha, se tudo isso aqui ó, vale 105, se eu retirar 45 de 105, eu fico com um ângulo de 60 graus. E o que ele quer saber? Ele quer saber essa distância, né? Após uma hora, a distância. E aí aquela nossa máxima aqui do QOM, aqui no Adsumos, quando você está diante de um triângulo, que você tem mais informações de lados em relação a ângulos, a tendência é você usar sempre lei dos cossenos. Aquela distância que você procura ao quadrado vai ser o quê? Esses lados, né, ao quadrado, ou seja, 16 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aí, aquilo que eu sempre falava, cuidado com esse sinal aqui, é menos. Menos 2 vezes o primeiro lado, vezes o segundo lado, vezes o cosseno do ângulo θ, que a gente fala que é o ângulo que está oposto ao lado que eu estou procurando. Então, o cosseno de 60 graus. Olha só, a distância que ele quer saber ao quadrado vai ser 16 ao quadrado. Olha só, 16 ao quadrado, estou na onça na hora da prova. 16 é isso aqui, ó. 16 vezes 16, tá? Beleza? Então 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Isso aqui é 2 elevado a 8. Potência do 2 a gente trabalha aqui nos números reais. 2 elevado a 8 é 256, tá? Beleza, já tem o valor aqui, 256. 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 16 vezes 6, 16 vezes 6, 96, né? Então vai ser 2 vezes 96. O cosseno de 60, olha só, se o seno de 30 vale 1/2, então o cosseno do complementar também vale 1/2, né? Podemos pensar por aí. Então o cosseno de 60 vale 1/2. E aí eu venho aqui e faço a simplificação, né? Simplifiquei aqui. Olha só que ficou interessante. 256 mais 36. Vou lá no esboço da prova, né? O tempo passando. 256 mais 36. Isso aqui vai dar 12, vai dar 1, 8, 9. E aqui 292. Perfeito. Então, distância ao quadrado igual a 292. Somei aqui, ó, para vocês. E aqui menos 96. 292 menos 96. Vou fazer no cantinho aqui, no finalzinho. Olha só, 12 tira 6, fica 6. Prestou por 1 para cá, fica 18. 18 tira 9, fica com 9. Prestou 1 para cá, fica 1. Então, isso aqui vai ser distância ao quadrado, vai ser igual a 196, que é uma raiz exata, né? Raiz quadrada, eu vou considerar o positivo, de 196 é igual a 14. Então, a resposta vai ser 14 quilômetros, que ele está pedindo, né? Que é a letra E. Então, aqui era uma questão de atenção aqui no montar, né? A questão tem um certo grau de dificuldade, né? Como a gente não tem muita referência, né? A gente tem que usar esse ponto aqui de encontro como referência e usar o que ele falou no texto, que o norte está referenciando esses meus ângulos aqui e fazer a construção, tá bom? Vamos lá, pessoal. Questão 11, né? Uma questão de geometria.
Eu considero, levando em consideração o nosso tempo de prova, né? A gente vem numa prova específica de conhecimentos navais que é extensa, são 20 questões, né? Então raciocinar em cima disso fica um pouco difícil, né? Torna uma questão com um grau de dificuldade maior. Mas eu quero chamar o seguinte, atenção em relação aqui, pessoal dos nossos alunos, do Adsumos aqui, é o seguinte, aqui no Adsumos tem uma coisa muito interessante, né, que a gente tem a aula do presencial e ela vai para o EAD. No começo eu até questionava isso, não, assuntos tem que ficar só gravado e coloca lá na plataforma e deixa para o aluno. E essa questão aqui, ela fez justamente eu refletir isso, né, por 2 pontos, né? Primeiro que uma situação aqui que acontece nessa questão foi uma dúvida do aluno em sala de aula presencial, né? Então essa soma presencial e AD ela ajuda muito, né? Porque às vezes o aluno do AD teve essa dúvida, mas não teve aqui quem perguntar, né? Então não tem como perguntar, melhor dizendo, né? Então quando tem o presencial aqui, o presencial ele pergunta, né? E soma de uma maneira que a aula que vai para o EAD é a mesma aula do presencial e isso ajuda muito, tá? A outra situação aqui também envolve a questão do presencial, que eu acho que o presencial soma para o EAD, assim como o EAD soma para o presencial, né? É a questão presencial aqui, o pessoal que gosta, né, da matemática, vem aqui e pergunta, pô, não dá para tentar alternativa? Eu disse, vamos lá, vamos tentar. Eu não tenho nada contra isso não, porque eu até aprendi aqui com um dos nossos mestres que o que vale é você marcar o X na alternativa correta, né? Então, quando o aluno me pergunta, vamos tentar pela alternativa? Eu vou aqui e faço, né? E essa questão, eu lembrei muito do presencial aqui, que é justamente isso. Vamos tentar fazer da maneira mais rápida, poucos cálculos, aquela brincadeira toda, tentar na alternativa, e realmente aqui, essa questão aqui era muito válida, né? Então, nesse ponto, o presencial, ele soma para o curso, soma para o IAD, né? Assim como o IAD também ajuda a gente quando manda dúvida, né? Mas é essa integração que é legal. A outra situação que eu quero falar, né? Quem acompanha os simulados do Adsumos sabe que muitas questões, né? Não todas, mas grandes questões uma grande parte das questões dos simulados eu pego de vestibulares, né, do Enem, do próprio Enem, faço adaptações aos nossos textos, ao nosso cotidiano na vida naval e coloco lá no simulado para a gente simular, se preparar para o que vai ver no dia da prova. Pensando nessas coisas aqui, por exemplo, essa questão aqui, ela é quase igual a que está no vestibular do INSPER, né? O texto foi adaptado à nossa realidade naval, né? As alternativas foram trocadas, mas assim, a abordagem é a mesma, né? Então, aquilo que eu considero, que eu sempre falo é importante fazer simulado, né? Você pega a abordagem da prova, você pega ali mais ou menos como que funciona. Então, vamos lá, eram essas observações, vamos fazer a questão aqui, né? Tem mais de um caminho, né? Eu vejo 3 maneiras de solucionar, depois eu falo sobre isso. O que fala aqui a questão? Considere que a cobertura de uma barraca usada pelo Corpo de Fuzileiros Navais é constituída de lona e constituída de 2 triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros, a gente bateu aqui na geometria plana e também nas outras geometrias, a gente estava sempre falando sobre eles. ABC, BCD, né, identificou os triângulos, com um lado comum BC medindo 4 metros, que vai ser o lado dos triângulos equiláteros. Estando a barraca montada como representada na figura acima, os vértices A e D ficam a 1 metro do chão, enquanto o vértice C os vértices B e C, né, ficam 2 metros do chão. Suponha que nessas condições, quando os raios solares incidem perpendicularmente ao plano do chão, a área da sombra da barraca projetada no chão é em metros quadrados. Ou seja, você tem uma área daqueles triângulos, você quer saber a área projetada. Pessoal, e aí tem essa questão aqui me levou a 2 situações. A pergunta que o aluno fez, que era justamente isso, que é uma das possibilidades de resolver essa questão, né? E aquilo que o pessoal gostava muito de fazer na sala, que, vamos tentar a alternativa, vamos ver lá se não é mais rápido. Cara, essa questão vou voltar na alternativa aqui para vocês acompanharem. Vocês vão chegar à conclusão que ela só tem que ela só poderia marcar a letra A aqui. Estou falando de uma maneira leiga, porque eu vou apresentar para vocês 3 soluções. Primeira solução é uma solução para aquele aluno que fez 20 questões de marinha, que teve que ler textos de história, de geografia, fazer uma redação.
né? Você não tem tempo. Eu sentei para fazer essa prova, você não vai ter tempo para raciocinar muita coisa, Pitágoras, não sei o que, não vai ter tempo. Né? Você quer um caminho rápido para resolver isso. Então essa primeira solução que eu vou apresentar aqui é uma solução para o aluno aqui que foi do Oitsumos, né? O aluno que está fazendo especificamente a prova do QOM, certo? Porque de uma maneira bem leiga, né? Uma maneira bem leiga, você tem dois triângulos ali. Você vai ter a área desses triângulos, porque ele te dá o lado, né? O lado comum, né? Eu posso até me arriscar aqui e fazer um esboço para vocês, ó. É 4. A área são dois triângulos equiláteros. Isso aqui, ó, é o lado comum. Então, os dois triângulos têm lado 4. Se eu pegar um desses triângulos, né, e for calcular a área dele, né, a área desse triângulo aqui, ó, aquilo que a gente falou exaustivamente aqui, lado raiz quadrada de 3 sobre 4. Show? Ó, de lado vai ser 4 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. 16 dividido por 4, isso aqui vai ser 4 vezes raiz quadrada de 3. Ou 4 raiz quadrada de 3. Só que você tem dois triângulos. Então multiplica por 2. Isso aqui vai ser 8 raiz quadrada de 3. Multiplicando por 2, 8 raiz quadrada de 3. É a área que você tem aqui. Pessoal, mas esses triângulos estão inclinados, né? Você tem uma área aqui para esse triângulo, para esse aqui, mas eles estão inclinados. Né? O Sol ele vai vir com os raios perpendiculares. Então, essa área, você poderia até pensar que pô, é igual, né? Mas mesmo que você pensasse igual, você não ia errar a questão, tá? Por esse raciocínio aqui que eu vou falar para vocês. Mas ela tem que ser menor que essa área aqui. Ela tem que ser menor que essa área aqui, obrigatoriamente. Só que, olha só, 4, aqui essa área aqui, ó, ela vale 8 raiz quadrada de 3, que é a área dos triângulos. A área da sombra que ele quer tem que ser menor. E eu ensinei para vocês, lá nos números reais, que raiz quadrada de 3 você pode aproximar, né? Um valor que você considerar uma aproximação que você acha razoável. Eu posso falar para vocês que aqui, ó, 1,7. 1,7. É essa área aqui, ó. Olha, eu vou fazer uma conta rápida aqui, ó. 1,7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 1, 8. 8 mais 5, isso aqui vai dar 13. 13,6. A alternativa sua, ela tem que dar um valor legalmente, olha só, não tenho tempo, menor que esse aqui. A sombra ela vai ser sempre menor. Como é que eu teria que saber? Olha, como você tem que saber? Pela que você vai ter que retirar essa inclinação aqui, ó. Você vai retirar ela, ó. E essa área aqui vai morrer. Então, obrigatoriamente, na sombra, quando você projetar para baixo, isso aqui vai ter uma área menor. Aqui, ó, a sua resposta, calculando aqui, normal, né, sem ver a sombra, seria isso aqui. 13,8, não sei qual unidade que está trabalhando, acho que unidade de área. Então, a sua resposta ela tem que ser menor que esse valor aqui. Só tem uma alternativa que vai atender isso. Mas olha só, ele ajudou você, ele colocou só a raiz quadrada de 11 aqui para dar menos trabalho. E eu ensinei aqui os conjuntos numéricos e durante a geometria, né? Eu não sei quanto que é a raiz quadrada de 11, né? Mas eu ensinei aqui a galera a se safar, né? Como é que a gente safava? Ela é maior que raiz quadrada de 9, que é conhecida, e menor que raiz quadrada de 16, que também é conhecida. Bom, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Esse 11 aqui, ele está mais perto do 3, né? Então vamos lá, 1, 2, chegou no 11, 3. Vamos fazer uma aproximação absurda, né? Vamos dizer que isso aqui vai ser 3,3, né? Eu aproximei aqui dentro de uma certa proporcionalidade. Então 3,3. Então, olha só, eu falei para você que a área da sombra que é projetada vai ter que ser menor que isso aqui. Quando você faz
Por exemplo, vou pegar aqui esse cara aqui, ó, que é o segundo, né? 4,5. 4,5 vezes, eu vou usar esse valor aproximado aqui, ó, 3,3. 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 4, 12, mais 1, 3, beleza. 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Isso aqui vai dar 5, isso aqui vai dar 8, isso aqui vai dar 14. Galera, só pode ser a letra A. Só pode ser isso aqui. Todos esses valores aqui, ó, são maior que a sua sombra. Então não tem essa possibilidade. Você não... Pô, eu posso ensinar você a fazer, daqui a pouco eu vou fazer ela por trigonometria, vou fazer pela geometria plana. Mas a gente tem que fazer a questão dentro da nossa realidade, da nossa prova. E isso eu falo com propriedade porque eu tive no lugar de vocês. Eu sentei lá para fazer a prova. E eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Eu sei que a gente chega aqui nessa questão cansado, quase cego para fazer ela, né? Então você não ia ter tempo, né? Mas ele ajudou você, né? A questão ajuda a gente aqui. A partir do momento que ele coloca a sua raiz quadrada de 11, facilita a nossa vida, né? Nossos bizuzinhos de sala de aula, isso aqui é nosso bizu de sala de aula. O pessoal que está na regular, ó, fizemos isso aqui várias vezes, tá? Eu sei, claro, que muitos não conseguiram enxergar, entendo, né? Por quê? Porque você chegou numa prova que você veio de 20 questões específicas, né? Uma redação, e aí você está cansado, ou às vezes não teve nenhum tempo para fazer a questão e raciocinar, tá? Mas eu apresentei aqui uma solução ad sumos para você, uma solução para alunos do QM, aluno que tem pouco tempo na hora da prova. Tá? Essa aqui é uma solução legal, né? Você calcula essa área desse triângulo usando aquilo que a gente mais sabia de mais básico aqui na geometria plana. Usa as aproximações dos números racionais que eu ensinei para vocês, né? Eu usei aqui, ó, por exemplo, raiz quadrada de 3, nós falamos várias vezes. Ele não falou isso no texto, mas eu tenho que buscar o pulo do gato, aquilo que me dá mais rapidez. É 1,7. Né? E o raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, nós trabalhamos eles aqui dentro da nossa geometria. O raiz quadrada de 11, eu ensinei como a gente encontrar essas raízes de números primos, né? Para a gente ter justamente essa sacada aqui e poder resolver. Então a solução legal aqui seria essa aqui, nossa questão, essa solução ad sumos aqui de uma maneira bem rápida, tá? Para a questão 11 ainda, pessoal, vou apresentar uma segunda solução envolvendo justamente o que foi perguntado aqui em sala de aula, quando eu falei sobre a ortogonalidade de ponto, reta, né? Quando você faz projeções desses elementos sobre um plano, né? Eu lembro que eu coloquei aqui o ponto e eu perguntei qual vai ser a projeção perpendicular desse ponto. E aí eu coloquei uma reta, né? Uma reta paralela ao plano e perguntei, olha só, como que vai ser a projeção ortogonal de 90 graus, né? Aí o pessoal, vai ser igual, né? E aí aquela situação que eu acho importante, essa interação, né? Presencial e AD, porque o aluno justamente perguntou isso aqui, ó. Né? Que é o que estava na prova. Mas professor, e se essa reta estiver inclinada, né? Como é que vai ser essa projeção? Daí eu peguei e montei para ele aqui, ó. Monta isso aqui, ó. Olha só, a projeção ortogonal vai ser o quê, ó? Como é que você poderia tirar essa projeção ortogonal? Pitágoras. É um caminho, tá? É um caminho um pouquinho obsoleto pelaquela questão que eu falei para vocês, que a prova, né? A gente tem uma quantidade de questões de marinha, tem uma redação para fazer, né? Então você raciocinar isso aqui, estando cansado na hora da prova, fica um pouco complicado e dificulta a questão. Mas é uma solução rápida também que você poderia encontrar, apesar da questão ela ter um nível de dificuldade considerável, né? Você poderia raciocinar por isso aqui, né? Que foi trabalhado aqui no ad sumos. Aqui é o seguinte, pessoal, a mesma questão que eu falei na aula é o seguinte: se você tem essa reta aqui, ó, melhor, vou usar como exemplo o triângulo, tá? Você tem um triângulo aqui, esse triângulo está paralelo ao seu chão, né? Paralelo ao seu plano, falando sobre isso. Olha, quando você colocar o Sol, né, a projeção da sombra ela vai ser igual
a desse triângulo. Se ele tiver paralelo ao plano, a sombra vai ser igual, não vai mudar. Mas por quê? O ângulo desse triângulo em relação ao plano, né, um eixo X aqui que você imaginar, é um ângulo de 0. E o cosseno de 0 é 1 grau. Desculpa, o cosseno de 0 é 1. Então, 1 vezes essa área vai ser essa área aqui. Mas à medida que você vai dando inclinação para o triângulo, você vai aumentando o ângulo e esse cosseno vai sendo alterado. Então, o caminho rápido daqui da questão, né, com poucos cálculos, como o pessoal fala, seria você pegar, usando esse raciocínio, né, pegar a área do triângulo e multiplicar pelo cosseno do ângulo que esse triângulo faz com esse solo aqui, com esse teto, com esse plano aqui. A área que esse triângulo vai fazer com esse plano. Para ficar mais visível, o que eu posso fazer? Pego esse plano e vou subir ele. Quando você sobe esse plano, né? E aí você vai, mais ou menos, você vai ver que ele colocou, mais ou menos não, ele colocou aqui informações consideráveis em relação a esses segmentos aqui. Beleza? Você concorda comigo que o ângulo que esse triângulo vai fazer com o plano é o mesmo ângulo que esse segmento de reta, que é a altura do triângulo equilátero, vai fazer com o plano? Né? Vamos tentar fazer uma projeção rapidinho aqui, ó. Isso aqui é a altura do triângulo equilátero, tá? A altura do triângulo equilátero. Aqui 90, aqui 90. Vou pegar esse plano e vou subir ele, tá? Quando você subir esse plano, você vai ter essa projeção aqui, né? Esse segmento aqui, né? Ele não vai vir para cá, na verdade ele está lá dentro, né? Por isso que eu vou colocar ele pontilhado aqui para você enxergar ele, né? Vamos dizer que ele vem até aqui. Como eu projetei ele aqui perpendicularmente, tá? Então, olha o que vai acontecer. Isso aqui está lá dentro do triângulo, tá? Essa altura aqui eu tenho como calcular. Isso aqui é a altura desse triângulo equilátero maior. A altura é o quê? Olha só, no cantinho aqui, a altura do triângulo equilátero. L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o lado do triângulo equilátero é 4. L raiz quadrada de 3 sobre 2, simplificando isso aqui, 2 raiz quadrada de 3. Então, você vai ter, né, que essa altura aqui que eu vou usar para fazer o pitagórico vale 2 raiz quadrada de 3. Isso que está lá dentro do triângulo é a altura aqui, a diferença desses segmentos aqui, ó, do primeiro e do segundo. Se vale 2, isso aqui vale 1, então esse pedacinho interno aqui ele vai ter que valer 1. E aqui isso aqui vai valer x. Como eu tracei aqui a altura aqui, ó, perpendicularmente, né, para aproveitar esses dados que ele falou, né, meu 90 graus está aqui, fiz a perpendicular. Então você tem um Pitágoras aqui e você pode muito bem achar esse x aqui, ó. Ó, você vai ter 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado, isso aqui vai ser 1 ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui vai ter 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então 4 vezes 3, isso aqui vai ser 12. Esse 1 vem para cá subtraindo, né? X ao quadrado. Então x é igual a raiz quadrada de 11. Beleza? Encontrei aqui raiz quadrada de 11. Perfeito. Então, e quanto que vai ser o cosseno? Esse ângulo que a altura desse triângulo forma com um plano é o mesmo ângulo que esse triângulo todo vai formar com esse plano aqui, né? Só que eu subi o plano aqui para ficar mais visível, né? Imaginariamente, né? Olha, o cosseno desse ângulo aqui, esse ângulo θ, o cosseno dele vai ser isso aqui, ó. Cateto adjacente, raiz quadrada de 11, dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz quadrada de 3. Tá? Beleza. E o que eu preciso mais? Olha, eu só preciso da área do triângulo. E esse triângulo aqui, ele é equilátero, né? Para eu ter a sombra, a projeção. Então, vamos lá. A área do triângulo equilátero, já calculei no anterior, vai ser 4 ao quadrado, L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. E isso aqui vai ser 16 dividido por 4, 4 raiz quadrada de 3.
Se eu quero saber quanto que vai reduzir, quanto que vai ser o tamanho dessa sombra, né, do triângulo que vai formar aqui embaixo, você faz isso aqui, ó. A área do triângulo eu tenho aqui, ó, vou fazer separado para vocês aqui, ó, poucos cálculos. 4 raiz quadrada de 3 vezes o cosseno, que vale raiz quadrada de 11 sobre 2 vezes raiz quadrada de 3. Simplificou aqui, simplificou aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 raiz quadrada de 11. Ah, mas não tem nas alternativas. Tudo bem, tá no normal. Isso aqui é um triângulo, são 2 triângulos. Multiplica por 2, 4 raiz quadrada de 11. É uma solução pitagórica, né? Que é válida também. Mas aí mesmo assim eu fico com a minha solução número 1, que é a solução aqui nossa do Adsumos, que é a solução que dá tempo de você executar na hora da prova. Vamos lá, pessoal. Questão número 12, né? Ele fala o seguinte: suponha que as fragatas classe Tamandaré têm um equipamento cuja temperatura é determinada por essa função aqui. Lembrando, né, que eu até comentei várias vezes, função trigonométrica aparece 2 vezes no seu programa, vocês estão lembrados. Dentro das funções e lá dentro da trigonometria é citado esse tópico aqui, função trigonométrica, que ainda não havia caído na prova do QM, foi cobrada aqui, né? Inclusive, essa abordagem aqui nós discutimos ela aqui em sala, que é a questão do seno, né? E eu até coloquei alguns exemplos aqui. Eu lembro aqui no presencial, que foi pro IAD também, que eu falei, pô, como é que pode variar o seno? O máximo e o mínimo do seno de um ângulo. Ah, o seno, né, de um ângulo X, eu coloquei assim, ele tem que ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1 positivo, né? Até se você observar pelo ciclo trigonométrico, né? Eixo seno é esse eixo vertical aqui, ó, que é o do seno. Então ele vai de 1 positivo a menos 1. Né? E esse conhecimento, né? Essa noção aqui da função trigonométrica, da aplicação na função, que é o que resolve a questão aqui com poucos cálculos, né? Onde ele fala o seguinte: suponha que as fragatas da classe Tamandaré têm um equipamento cuja temperatura é determinada pela função, onde T em graus, né? E o tempo em horas. Assinale a opção que apresenta a diferença entre o maior e o menor temperatura. A maior e menor temperatura está relacionado com o seno aqui. Quando você tem um seno maior e quando você tem um seno menor. Né? Então, quando você jogar aqui, ó, qual vai ser o maior? O maior é 90 graus. Né? Se eu colocar aqui, ele está dando em horas, né? Função de T. 1 sobre... Vamos fazer o maior primeiro, tá? 2 menos seno do maior, o valor máximo que ele pode alcançar vai ser o quê? 1, né? Então, eu vou ter aqui, substituindo, 1 sobre 2 menos 1, 1. Isso aqui é igual a 1. E o menor vai ser o quê? Bom, o menor é quando você tem o seno de menos 1, certo? Então, vamos usar aqui na minha funçãozinha 1 sobre 2, aí tem que ter cuidado, que é menos 1, regrinha de sinal, tá? Isso aqui vai ser 1 sobre 3. E aí, quando você faz a diferença do maior e do menor, você vai fazer o quê? 1 menos 1 sobre 3. Rapidamente, multiplica aqui, ó, 3 vezes 1 é 3. 3 menos 1, 2 terços. 2 terços que a gente vai ter, tá em graus, né, a temperatura. Na função, vai ser a letra C aqui, tá? Era uma questão rápida, né? Lembrando, né, que a gente falou sobre isso aqui do seno, falei sobre a função trigonométrica na revisão, inclusive na revisão geral dele tem um exemplo, só que a minha não estava racional assim. Ela estava extensa a função, que eu falei, ó, atenção o que acontece com o seno aqui, quando vai para máxima e quando vai para mínima, tá? Então foi uma questão também trabalhada aqui no curso Adsumos. Eu não comentei na questão 12, mas vale para 12 e para a questão 13, né? Aquela máxima que eu falo aqui em relação aos simulados. Até na Master eu faço isso, pego algumas questões de vestibulares do Enem, adapto ao nosso contexto e coloco lá para o pessoal praticar e se preparar para a prova. A questão 12, que foi a de função trigonométrica, foi uma questão do vestibular da Universidade Federal de São Carlos, se não me falha a memória. E essa aqui foi uma questão igual, né? Essa aqui está igual. A questão que caiu no Enem em 2017, tá?
vai ser uma relação de função, né? A água ela vai entrar aqui por esse cano, né? Vai encher, esse cano está na parte superior, vai encher, né? Essa altura aqui do reservatório 1 vai subir. Chegou o momento que ela vai começar a encher o segundo reservatório, né? E depois começa a subir aqui de uma maneira constante. Só nesse esboço aqui, a gente vai ter uma noção do que vai acontecer com o gráfico. Porque se é constante, né, o coeficiente angular não vai mudar. Né? Ele vai ser o mesmo, né, nesse momento, nesses intervalos. É claro que aqui, o que acontece? Nesse período que você está entrando com a água, aqui a altura ela não vai subir, né, porque ele quer a função, tem que ter atenção a isso. Ao reservatório 1, o que acontece com a altura do reservatório 1? Quando você joga a água para cá, até o momento que chegar nesse ponto que está enchendo, a altura do reservatório 1 vai estar constante. Essa análise que a gente vai fazer. Tá? O texto está falando sobre isso, identificando os reservatórios, né? E a gente vai aqui diretamente ao gráfico, aqui ver o que vai acontecer, o gráfico que melhor vai responder. Olha, a água entrou aqui com uma vazão constante, né? E quando eu tenho uma vazão constante, eu vou ter um coeficiente angular, né? Que vai me dar o quê? Uma equação de reta, né? Então eu já poderia me afastar dessa questão aqui, da E já poderia me afastar, dessa aqui também, tá meio aqui fora de propósito aqui. Essa aqui eu também vou me afastar, da letra A, né? Porque aqui, como se fosse essa altura, está entrando água, né? E a altura está sempre aumentando. Isso aqui não é uma verdade, né? Porque a água vai entrar com a vazão constante, né? Essa altura, vamos imaginar aqui, ó. Eu vou até fazer um esboço para você dentro do sólido que ele falou, né? O que a gente poderia pensar? Essa altura do reservatório, à medida que vai entrando a água, essa altura aqui ela vai subindo. Certo? A partir do momento que ela alcançou a segunda tubulação aqui, ó, a ideia dela é ficar em relação à altura em relação ao reservatório 1, ela ficar constante até ela encher esse reservatório todo aqui, ó, até chegar aqui, ó. Beleza? Então ela vai ficar constante e depois ela vai começar a subir esse nível aqui também. Também vai começar a subir. Só que qual é a sacada aqui? Aqui você está com uma maior enchendo mais rápido aqui, porque a água está chegando só no reservatório 1. Aqui ficou constante. A partir daqui, ó, para encher a parte superior aqui do segundo reservatório, essa vazão ela vai se dividir. Vai ter que encher aqui, vai continuar subindo aqui e aqui também. Então você vai ver que esse gráfico C aqui, ele não vai me atender. Porque isso aqui tá quase isso aqui. Se não tiver igual, tá quase igual. E que não é uma verdade isso. Porque a água, quando está entrando aqui agora, com a vazão aqui, ela está se distribuindo. Então essa altura ela vai crescer um pouco mais devagar. E aonde que ela vai crescer um pouco mais devagar? Vai ser na letra D. Então o gráfico que melhor representa vai ser o gráfico da letra D, tá? A questão 14 também é uma questão que já caiu algum vestibular aí, só que está um pouquinho diferente os valores, né? Em relação... E a descrição também da questão está um pouquinho diferente, o alvo está um pouquinho diferente, tá? Eu já vi essa questão em algum vestibular aí que eu não estou lembrando. Mas a questão é interessante, vamos lá, a questão 14, ele dá esse alvo, né, no formato de espiral, né, e o texto fala o seguinte para você. A novidade da última Mariquezraé, competição esportiva que envolve as 3 forças armadas, foi o tiro ao alvo na forma de espiral, conforme a figura acima. Os 7 pontos destacados sobre o segmento AB, igualmente espaçados, né? E aí ele fala que os arcos que ligam esses pontos são semicircunferências e a região preta tem área igual a 1, né? Depois eu vou comentar sobre essa área igual a 1 aqui. Um tiro foi dado, acertou o alvo, né? E acertou o alvo. Assinale a opção que apresenta, né, a probabilidade que do tiro ter acertado a região branca. Então vamos pensar aqui, né? Ele fala que o tiro acertou o alvo. Então o meu espaço amostral, né? Pensando na probabilidade que nós falamos aqui. Probabilidade de algo acontecer, né? São os eventos
favoráveis sobre os eventos possíveis. E aqui é o meu espaço amostral, que é o meu todo. Olha, é uma questão de probabilidade que vai envolver áreas aqui. O meu espaço amostral é a área toda do alvo, porque o alvo foi acertado aqui. O tiro acertou esse alvo aqui. Então eu vou desconsiderar essas áreas fora aqui, com certeza, tá? O meu espaço amostral vai ser essa área toda que eu tenho aqui. Ele fala que a área dessa região preta aqui, ó, essa área dessa região preta vale 1. Olha, só que essa região preta é o seguinte, ela é uma semicircunferência, né? É π vezes raio ao quadrado, né? Essa é uma circunferência, isso aqui é a área, só que dividido por 2, isso aqui é igual a unidade. É a relação que ele apresentou pra gente. O que eu chamo a atenção, vou até fazer uma reta ali separadamente, é o seguinte. Essa semicircunferência aqui, ó, isso aqui é o diâmetro dela. Esse diâmetro é igual esse pedacinho aqui, que esse pedacinho aqui, né? Que é igual esse aqui, igual esse aqui, igual esse aqui. Esse que ele falou no texto. Só que esse raio aqui, ó, dessa circunferência aqui, né? Eu vou chamar de R. Isso aqui vale R. Não sei quanto que é, mas vale R, né? É o raio de uma circunferência. Então, se você usar o que ele aplicou no texto, isso aqui para você vai valer 2R. Esse pedacinho aqui também vale 2R. Só que eu vou calcular primeiro o meu espaço amostral, a minha área toda. A minha área toda é a área superior mais a área inferior. É isso que eu vou ter. Você vai ter toda essa área aqui, ó, ela é dada por uma semicircunferência. Então vamos fazer aqui, essa semicircunferência toda aqui, ó, ela vai ter raio R, o comprimento aqui desse raio sai daqui, desse pontinho que é o centro e vem até aqui, ó. Beleza? Então dessa circunferência 1, que é a que está superior, né, a área dela, né, que vai ser toda a parte superior em relação à reta, vai ser isso aqui, ó, π vezes o raio, e aqui eu vou mudar a letra, tá? Vou colocar raio minúsculo, ao quadrado dividido por 2. Então, a área dessa circunferência 1, ela vai ser isso aqui, ó, π. Só que esse raiozinho, né, vai ser quanto em relação ao raio maior que eu chamei aqui, ó? Isso aqui vai ser 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Então, isso aqui, ó, vai ser vezes 5R ao quadrado, né, que é o raio, né? Só que isso aqui é uma semicircunferência também, então aqui também eu vou dividir por 2. Só que aqui, deixa eu fazer uma correção rapidinho aqui, é 5R, esse raio aqui, né, da parte superior vai ser isso aqui, ó, 5R ao quadrado, Então, essa área, né, ela vai ser isso aqui, ó, 25 R ao quadrado vezes π sobre 2, certo? Só que, olha só, galera, olha só, caminho rápido, poucos cálculos, sem estar inventando muita coisa. Isso aqui você já sabe o valor, tá? Isso aqui você já sabe o valor, ele falou para você. Isso aqui vale a unidade. Então, eu já vou substituir aqui, ó. Então, já vou substituir aqui, ó, pá, isso tudo aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Então, aqui 25 vezes 1, 25. Achei a área da circunferência 1, beleza? Agora, eu estou falando circunferência, mas é semicircunferência, tá? Só a parte superior. Agora, eu vou achar a área da semicircunferência 2. Quanto que vai ser toda ela? C2. Por quê? Porque o meu espaço amostral, o meu todo, é essa área toda aqui. Eu tenho que calcular essa área, não tem para onde correr. Agora, se eu olhar a circunferência 2, o que vai acontecer?
né, o centro da semicircunferência 2, melhor falando, né, que é essa que está na parte inferior, né, aqui vale R também. Né? Então você pode falar que isso aqui, ó, esse segmento, que é o que ele fala na prova, né, vale 2R. Então, o raio da semicircunferência 2 vale 2R mais 2R mais 2R. Isso aqui vale 6R, certo? Então, vamos lá. Como é que calcula a área de uma semicircunferência? Vai ser π vezes o raio ao quadrado sobre 2. Só que esse raio aqui eu já mostrei para vocês aqui, ó, 2 mais 4 mais 2 mais 2 mais 2, isso aqui vai dar 6R. Então, você vai ter, ó, π vezes 6Rzão, isso aqui é o quadrado sobre 2. Sobre 2. Beleza? Então, você vai ter aqui, ó, 36 vezes π, deixa eu colocar na mesma ordem do outro, 36R ao quadrado vezes π sobre 2. Olha só, simples, né? Simples, né? Não na hora na prova que você tem um raciocínio, né? Para quem está cansado não é tão simples de raciocinar assim. Isso aqui vale 1, que é a informação que ele dá para você. Não é isso que ele falou? Que isso aqui vale 1? Então você substituiu aqui e achou 36. Galera, olha só, eu achei o espaço amostral, tá? Porque probabilidade eventos favoráveis sobre espaço amostral. Já vou guardar aqui o meu espaço amostral. O meu espaço amostral é somar a área da semicircunferência superior com a área da semicircunferência inferior. 25 mais 36, isso aqui vai dar 61. Só que pelo que eu olhei ali, todas as alternativas têm 61, né? Então não tem problema. Só que ele quer saber a probabilidade de acertar a área branca. Né? A área branca, eu vou usar o mesmo raciocínio, tá? Para calcular ela. Vamos imaginar agora essa semicircunferência aqui, ó. Imagina ela completa, tá? Toda ela aqui, ó. O centro dela, né? Olha só, acompanha meu dedo. Isso aqui tinha que ser com o dedo, tá? Senão não consegue enxergar. Essa semicircunferência dela, o centro dela tá aqui, ó. Que foi o centro que eu usei aqui na C1. Esse centro aqui, ó. Beleza? Então, você ia ter isso aqui, ó. O centro dela aqui, um R. Então, o raio dessa circunferência que eu estou mostrando, essa branca com preta, inclusive, vai ser raio mais 2A mais 2 raios. Isso aqui vai ser 3 raios. Então, quando eu calcular, né, vou colocar área branca 1, né? Essa parte superior aqui eu estou chamando de 1. Então, ela vai ser π vezes o raio dela, olha só o raio dela, quanto que vai ser? Vai ser raio mais 2 raios. 3 raio ao quadrado sobre 2. Então, você vai ter 9 π raio ao quadrado sobre 2. Mas isso aqui a gente já sabe que isso aqui é a unidade. Então, aqui, essa área da semicircunferência superior, ela vale 9, ok? Só que é 9 menos essa aqui, que foi a que ele deu pra gente. Então, 9 menos 1 é igual a 8. Show? Agora, a área da semicircunferência inferior, vou chamar de B porque é área branca, tá? 2. Qual vai ser essa área aqui, galera? Olha só. A área aqui, o centro dessa semicircunferência, aqui está todo branco, né? Usa essas duas faixas aqui, o centro vai ser aqui, ó. Então, você vai ter, agora você tem 2 R's aqui, ó. O centro vai ser aqui. Então, 2R mais 2R, 4R. Então, vai ser π vezes o raio, né? O raio dela, nesse que eu tô olhando para baixo, tá? Se olhar para cima vai se perder. Tem que olhar para baixo, tá? Semicircunferência aqui. Vai ser 4R ao quadrado sobre 2. E aí você vai ter, ó, 16 π R ao quadrado sobre 2. Olha que legal. Isso aqui a gente já sabe, né? Isso aqui vale a unidade, então aqui vale 16. Pessoal, a área da região branca, 8 mais 16, 24, vem para cá, joga o 24 aqui no numerador e a sua alternativa é a letra B, tá? Não tem tanta
cálculo, assim, se você vê a questão da área, mas o problema é tipo aquilo que eu comentei, né? Você chega numa questão dessa cansado, com pouco raciocínio, é complicado você construir essa percepção aqui, tá? Então aqui a gente consegue resolver a questão 14. Vamos para a próxima? A questão 15 também, aquilo que eu falei, uma outra questão de vestibular, só que a pergunta foi invertida aqui, está em outra ordem, tá? Mas a abordagem é muito parecida com a questão que já caiu no vestibular. E vamos lá, na comemoração do aniversário da Escola Naval, as bebidas foram servidas em taças no formato de cone reto. Um dos participantes serviu-se de uma taça completamente cheia, bebendo até que a altura do líquido restante fosse a metade da altura da taça, né? Eu fiz um esboço aqui para a gente visualizar melhor. Qual é o percentual aproximado que indica a quantidade de líquido que resta da taça em relação à taça cheia? Pessoal, falei aqui na geometria plana, quando nós falamos de semelhança. E aí eu lembro que eu mostrei aqui no cantinho, olha só, semelhança entre segmentos, o que acontece? Semelhança entre áreas, eu levo ao quadrado. Semelhança para os volumes, o que eu tenho que fazer com os segmentos aqui, com a razão deles? Elevar ao cubo, né? Aqui eu não vou precisar praticamente nem da fórmula do cubo. Deixa eu ver se vai precisar. Cubo não, perdão. Do cone, né? Praticamente não vou precisar da fórmula do cone. Porque se você usar a regrinha que eu falei aqui, que eu coloquei aqui pra gente, que eu falei que o volume de um cone todo, vou chamar esse meu Vzão aqui, ó, volume do cone, dividido pelo volume de um cone semelhante, né, que esse cone menor aqui ele vai ser semelhante ao cone maior. Vou fazer aqui, ó, Vzinho do cone, ok? Vai ser igual, né, a razão entre os segmentos. Eu poderia usar a altura, mas a única que eu tenho aqui é a altura, né? Se eu tivesse esses segmentos aqui, também poderia usar ali como referência, tá? Para fazer esse cálculo aqui. Mas como ele já só deu a altura, né, a altura do cone maior, ela vai ser H, e a altura do cone menor vai ser H sobre 2. Então, a razão de semelhança, né, a razão entre os volumes, é igual à razão dos segmentos elevado ao cubo, porque eu estou falando em volume. Se fosse área, seria ao quadrado. Então, eu vou chegar aqui e vou levar isso aqui ao cubo. E aí, quando eu faço isso, pessoal, olha só. Olha o que vai acontecer. O volume do cone maior, que eu considerei de cima para baixo, o maior, né? Sobre esse volume do cone menor, que é o que restou aqui de bebida, né? Vai ser isso aqui, ó. Aqui uma divisão de fração, você vai manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, né? Isso aqui tudo elevado ao cubo, né? Eu venho aqui, simplifico o H, 2 ao cubo é 8. Então, você ficou com isso aqui, ó. Volume do cone maior sobre volume do cone menor igual a 8. Pega esse cara e vem para cá multiplicando. Dá um peteleco nele, vê o que aconteceu. Você vai ter que volume do cone maior é igual 8 vezes o volume do cone menor. Tá, mas o que ele quer saber? Vamos lá. O valor que, em percentual que se aproxima a quantidade de líquido que resta na taça. Se é o que resta na taça, então eu quero esse volume aqui, em porcentagem. Então eu vou pegar esse 8, venho para cá dividindo. Então, para finalizar, o volume do cone menor vai ser o volume do cone maior dividido por 8, né? Ou seja, é 1/8 disso aqui, ó. É 1/8 do volume desse cara aqui, que eu nem sei. Mas não precisa fazer cálculo, não. Não precisa se preocupar com esse cara aqui. É 1/8 dele. Vamos ver quanto que vai ser 1/8 dele? É você pegar e fazer o seguinte. 1 dividido por 8. Isso aqui vai dar 0,125. Joga para porcentagem? Jogar para porcentagem é multiplicar por 100. Você anda 1, 2 casas. Então, ele representa 12,5 desse volume aqui. 12,5 é a letra A.